Vamos começar a nossa aula de português de hoje. Para isso, vocês devem pegar o manual do aluno em português, lá na página 15, onde nós vamos ver dígrafos. Nossa, que palavra diferente! Calma, não se assustem, é fácil, tá? Mas para a gente começar a entender o que é dígrafos, durante um passeio de domingo, a Anitta lembrou-se que ela tinha uma bicicleta que ela nem usava mais. E aí ela pensou, por que eu vou ficar com essa bicicleta se eu posso doar? Então ela resolveu doar a bicicleta que ela não utilizava mais. Com esse gesto de doação, ela contou para a amiga dela, a Júlia, que ela estava doando a bicicleta para famílias que não tinham dinheiro para comprar para os seus filhos. E a Júlia achou isso muito legal. E a Júlia teve uma ideia. Ela fez um aviso e colocou lá no edifício, no condomínio onde ela mora. Olha o aviso que ela colocou no quadro. Vizinhos, minha amiga Anitta está arrecadando brinquedos em bom estado para doação. Bom estado porque não pode estar quebrado. Eu não posso dar algo que esteja quebrado. Eu tenho que dar algo que dê para brincar. Posso recolher sua contribuição? É só chamar. Obrigada, Júlia, apartamento 43. Notem que neste bilhete nós temos algumas palavrinhas que têm pares de letras que estão em vermelho. Ó, vizinhos, minha, brinquedos, posso, recolher, que é o LH, arrecadando, o RR. Então, o que você vai fazer no exercício número 1? Você vai anotar só os pares que estão em vermelho. Mas, e as palavrinhas que têm o mesmo par? Eu preciso colocar 2 vezes? Não, somente uma vez. Depois que você colocar os pares que estão em vermelho na atividade número 1, a atividade número 2 pede para você ler todas as palavrinhas em voz alta. E aí vocês vão perceber na hora de falar. Essas 2 letrinhas, elas possuem um único som ou ela tem mais de um som? Quando eu falo vizinhos, o NH, ele tem um som ou mais de um som? Você vai marcar um X. Então, dá para a gente perceber que existem algumas consoantes que, quando estão juntas, elas possuem só um som. Mas alguém pode perguntar assim para mim, mas nós aprendemos que todas as consoantes, quando elas se encontram, que eu tenho 2 consoantes ou até mais juntas, elas são chamadas de encontro consonantal. Sim, ok, mas existe uma diferença entre o dígrafo, que também é o encontro de um par de consoantes, para um encontro consonantal. Então, aqui embaixo nós temos um exemplo para vocês entenderem. Nós temos a palavra bicicleta e nós temos a palavra chuva. Então, quando a gente fala a palavra bicicleta, olha o CL. Presta atenção quando eu falo bicicleta, ó. Bicicleta. O que acontece com esse CL? Parece que eu estou falando mais que um som. Clé, ó, clé. Parece que eu falo o que, lé, bicicleta. Agora, quando eu falo chuva, chuva, só é um som. Então, essa é a diferença, certo? O dígrafo, com 2 consoantes juntas, ele vai representar um único som. E o encontro consonantal, ele pode ter 2 ou mais consoantes, mas ele vai me dar o som de mais que um som. Então, se eu falasse pombal, eu tenho o M e o B na palavrinha pombal. Então, eu escuto o som do M, pom, e eu escuto o som do B, bal. Então, ele tem mais que um som. Então, ele não pode ser um dígrafo. Ele é um encontro consonantal. Então, olha só a diferença de encontro consonantal em dígrafo. Os dígrafos,
Vão ser todas as palavrinhas com RR, com SS, com CH, NH, LH, SC, S cedilha, XC e os pares GU e QU quando a letra U não for pronunciada. Ou seja, quando tiver o G, mas pro aqui não é consoante, não tem problema, no dígrafo é diferente. Quando eu tiver a palavrinha o G e o U seguido de E ou I, eu vou ter um único som. Olha só, guerra. Quando eu tiver o Q e o U também seguidos de E e I, eu também vou ter um único som. Querido. Agora, se depois do U aqui tivesse o A, quá. Se fosse uma palavrinha quadro, olha só, quadro. Parece que eu falo quadro, quadro. Eu tenho dois sons. Então, não pode ser seguidos de A e O, tá bom? Então, vamos ver se vocês entenderam. Nós temos no exercício 4 várias fileirinhas com palavras. Dessas fileirinhas com palavras, vocês vão marcar um X. Vocês vão marcar um X apenas nas palavras que têm adígrafo. Então, vamos supor que você começou a ver uma sequência e achou uma palavrinha que não pode ser dígrafo. Eu vou marcar X? Não. E eu vou dar uma dica. Só vou marcar o X 2 vezes. Certo? Exercício número 5. Mostre que você já aprendeu a diferença entre encontro consonantal e o dígrafo. Encontro consonantal é quando eu escuto o som de 2 consoantes que tem mais de um som. Agora, o dígrafo, um som só. Lembra que tem umas dicas aqui, ó. RR, SS, CH, NH. Então, tem dúvida? Olha aqui. Então, olha só. Olha o que a nossa amiga está nos dizendo. Os dígrafos apresentam 2 consoantes juntas e apenas um som. Mas isso não significa que em todos os casos de divisão silábica elas precisem ficar juntas. Não precisa ficar junta para ser dígrafo. Eu posso ter um dígrafo e as letrinhas terem que se separar. Então, no caso do RR, do SS, prestem atenção. Então, primeiro você vai ter um banco de palavras, você vai fazer a divisão silábica e depois vai colocar se ela tem dígrafo ou não. É isso que vocês irão fazer. Depois, no exercício 6, para a gente finalizar, recorte de revistas ou jornais, ou até de apostila velha, 5 palavras que contenham dígrafo e 5 que contenham encontro consonantal. Colhe-as no seu caderno. Então, vai pegar o caderno de português, vai colocar o cabeçalho bonitinho, pula uma linha, tudo com capricho. Lembrem-se do parágrafo. Aí escreve atividade do manual do aluno, página 17, exercício 6. Aí pula uma linha. Aí escreve lá. Pode até dobrar a folha, como a Pro já ensinou uma vez. Dobra a folha que a folha vai ficar marcadinha. De um lado você escreve encontro consonantal. Assim, ó. Como se aqui fosse o meu caderno. Eu dobro a folha do meu caderno. Ela vai ficar com uma marquinha. Aí o que você vai fazer? Escreve de um lado encontro consonantal e do outro dígrafo. E aí cola as palavrinhas de encontro consonantal e do outro lado as palavrinhas de dígrafo. Para quê? Para ficar caprichado. Eu não quero caderno feio, mal feito. Vocês estão no 3º ano, tá? Não pode ter nada relaxado. E eu sei que essa turma, todo mundo faz tudo com muito capricho. Então, faz bem bonitinho. Recorta a palavra bem bonitinha, cola uma embaixo da outra. Se quiser, colou a palavrinha, pula uma linha, cola a outra.
tá? Se a palavrinha for grande e pegar mais que uma linha, não tem problema, tá? Mas façam tudo com muito capricho. E aí, depois nós voltamos para fazer a correção dessas atividades.